Fala pessoal, beleza? Aspectos Drops, mais uma vez com vocês. E nós temos agora mais uma apresentação naquele mesmo estilo. Pegamos a parte de um tema já trabalhado aqui antes e colocamos de forma dinâmica para que todos nós possamos encucar cada vez mais aquilo que já foi passado. Bom, você já deve ter visto o quadro no início, eu vou sair da frente de novo e nós vamos falar do tema, que obviamente, vocês já estão vendo aqui atrás, é Idade das Pedras. Vamos pro quadro. É isso aí, pessoal. É o seguinte, vocês já estão vendo aqui atrás, Idade das Pedras. Esse é mais um tema importante daquilo que nós chamamos, entre aspas, e agora eu vou passar para cá de novo, de pré-história. Mas é aquilo, vou explicar porque eu coloco entre aspas sempre que eu vou falar de pré-história, mas eu quero explicar inicialmente o que é a Idade das Pedras e como nós podemos definir esses períodos, porque não é um período só, importantíssimos para a vida humana. Vamos lá? Deixa eu me posicionar aqui, porque primeiro nós vamos ver essa parte aqui do quadro, onde eu fiz essa bela arte. Vocês podem ver pedras. Eu sou um grande artista, vocês vão ver. Você sabe que eu desenho muito. E nem sempre sai tão legal, mas eu acho que dessa vez ficou maneirinho, né? Deixa eu me posicionar e vamos pro quadro novamente. Tá legal, pessoal? A Idade das Pedras pode ser dividida em dois períodos, e geralmente o é, na verdade, né? Que são quais? O primeiro, Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada. E aqui está a imagem, né, do que representaria essa pedra lascada. Uma pedra geralmente usada para corte, abrir animais, enfim, né, armas. E o segundo período, obviamente vocês já estão vendo aqui no quadro, é o Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, não é? Geralmente para esmagar alguns grãos, mas também serve de armas, é claro. Só que uma pedra lascada é um pouquinho mais eficiente, né? Vamos com calma, que a gente vai entender isso melhor. Antes, vamos voltar para essa parte aqui mais uma vez. Idade das Pedras, dois períodos. Paleolítico e Neolítico. Ou pedra lascada, pedra polida. Beleza, até aí? Vamos para a segunda parte do quadro. Bem, pessoal, para a gente entender um pouco melhor essa história de Neolítico, Paleolítico, pedra lascada, pedra polida, eu separei 8 pontos. Ou seja, 4 aspectos de cada um desses períodos, de tantos que existem, para a gente entender mais ou menos como é que funcionou cada um deles. Vamos agora descobrir? Inicialmente, como eu já havia dito para vocês, toda vez que eu vou falar de pré-história, eu coloco entre aspas. Por quê? Bom, a gente sabe que a Terra tem mais ou menos 4,6 bilhões de anos, não é? Por aí. Nós já falamos nesse canal das eras geológicas. Fica tranquilo que eu vou preparar um drop sobre isso também, mas no final eu vou deixar nos cards o vídeo certo que você tem que assistir para ver isso que eu estou falando e muito mais. Mas vamos lá. Falei da Idade da Terra agora rapidamente. Porém, geralmente se usa pré-história como aquilo que veio antes da história conhecida, que pra gente é a escrita, o nascimento de Cristo. Vocês vão perceber que o Neolítico, ele meio que faz essa divisão, né? Você vê a Idade dos Metais, mas há essa divisão praticamente com Paleolítico e Neolítico. Às vezes a Idade dos Metais meio que passa desapercebido. E lembrando
nós já fizemos um vídeo sobre a idade dos metais, vai ficar aqui nos cards, então vai estar aparecendo agora. Se você não viu, depois desse Drops, vai ver sobre a idade dos metais. Voltando. Então, é um período geralmente conhecido como antes da história. Para muita gente não tem história aqui. É só um bando de hominídeos engatinhando, cortando, vestindo roupa de animais, não é? Como o profeta comendo mel silvestre e gafanhoto. Não. Tá? Não que eu duvide que eles tivessem uma dieta um pouquinho diferente dessa. Mas vamos para cá. O fato é que na pré-história nós temos muita coisa. Quer dizer, entre aspas, pré-história, nós já temos muita coisa, muito vestígio. E começando, eu começo falando e é o primeiro ponto do Paleolítico. O ponto 1 do Paleolítico, depois dessa introdução explicando porque eu boto entre aspas, já que eu considero que a pré-história tem muita história sim, a gente adentra no Paleolítico. Primeiro ponto do Paleolítico, pessoal. Ferramenta de pedra. E é nesse momento também, nesse período chamado Paleolítico, além dessa característica, né, que é essa pedra, deixa eu vir para cá, bem mais estilizada, usado para cortes, né, nas caças, uma pedra que, graças, né, não apenas a questão do trovão, né, o trovão cai às vezes numa palha seca e pode gerar fogo, mas é possível você fazer chamas quando você pega essas pedras e bate uma contra a outra. Mas esse é um dos pontos, e não quero adiantar isso. É uma das características que essa pedra aqui traz. E isso é uma tecnologia que eles tinham. Já expliquei isso em outros vídeos, volto a falar. Toda vez que eu uso tecnologia nesse período histórico, eu estou me referindo a uma forma do grupo humano, dos humanoides, dos seres humanos, utilizarem algo da natureza, algum objeto, não é? Para que possa facilitar a sua sobrevivência, ou venha servir de auxílio em algum ponto do seu dia a dia. Então, pegar uma pedra que vai facilitar na caça, que vai facilitar no corte da carne de alguns animais. Isso acaba sendo empregado por um grupo, que vai sendo empregado por outro vai sendo aperfeiçoado. E isso é uma espécie de tecnologia que eles acabam desenvolvendo. Não apenas pegando frutas, cortando tudo com a mão. A partir desse momento que eles começam a usar pedras para isso, isso é uma adaptação, correto? Então, vamos lá. Ferramenta de pedra, nesse período uma pedra lascada. Mas é também nesse período, que é um dos períodos mais longos, veja só, porque o Paleolítico vai mais ou menos de 2,7 milhões a 10 mil anos antes de Cristo. É nesse período, como eu disse, que surgem também os hominídeos. Então, o primeiro aspecto dessa era, desse período aqui, é essa ferramenta de pedra. Mas quem é que está usando? Hominídeos. Então é um dos primeiros períodos que nós conseguimos enxergar o surgimento, né, na verdade, desses grupos humanoides, que viriam segundo a teoria evolucionista, se adaptando, até chegar ao Homo sapiens sapiens, como nós conhecemos, o homem moderno. Então é aqui que os grupos humanoides, hominídeos, vão surgindo, tá beleza? Segundo ponto do Paleolítico, que é muito importante também. Período das cavernas. Esse é o período conhecido como período das cavernas. A gente sabe que os homens aqui não se estabeleciam em casas ainda. Eram grupos praticamente nômades, seminômades, migravam daqui para ali. E, como proteção de alguns animais, até regiões que eram um pouco mais frias, então o clima acabava interferindo, eles acabavam refugiando-se também em cavernas.
aqui tem duas coisas. Esse é um período que a humanidade começa a procurar meios, né, para se proteger do clima, de outros animais, encontra isso nas cavernas, mas também nós entendemos e percebemos que essa sociedade em geral é uma sociedade de coletores e caçadores. Então, praticamente, no nascer da raça humana, digamos assim, entre aspas, nós percebemos que as adaptações fizeram com que o homem enxergasse uma tecnologia para o seu dia a dia, para facilitar a caça, o corte das coisas, e ao mesmo tempo já havia a necessidade de se abrigar, estabelecer-se em algum lugar, mesmo que momentaneamente. Você tem, além da pedra e do período das cavernas, uma sociedade praticamente baseada em coleta e caça. Beleza? Ponto 3, não menos importante, é o domínio do uso do fogo. Já expliquei inicialmente, né, que provavelmente a gente já viu isso num filme, né? E os escoteiros fazem isso, e outros grupos militares também, de pegar pedras e com atrito que uma pedra faz na outra, principalmente uma pedra lascada dessa, você acaba gerando faíscas. Tem gente que faz com madeira, mas geralmente pedras também funcionam. Acredita-se que disso, em algum momento, gerou fogo, observou, que muito da humanidade também está no observar, não é? Desde as frutas que alguns animais comem, depois eles passarem a comer também, não apenas esses animais, mas aquelas frutas. Não tem muito de observação. A partir daí, com o contato, depois o conhecimento do fogo e o seu domínio, vai trazer uma nova revolução também para os grupos humanos. Então, esse é um período importantíssimo por conta dessa questão, do domínio do uso do fogo. Quarto e último, mas não menos importante, nós temos a arte rupestre. Eu não sei se está dando para ver, mas eu fiz uma aqui embaixo. A gente chamava de... Sempre foi chamado, né, de pintura rupestre. Você acha muito em cavernas. Inclusive no Brasil, se eu muito não estou enganado, um dos mais conhecidos é a Serra da Capivara. Vale a pena você checar depois, Serra da Capivara. Então aqui embaixo eu fiz uma representação do que seria uma dessas artes rupestres. Também encontrado nesse período aqui do Paleolítico, ou pedra lascada. Beleza? Entramos agora no Neolítico. Como vocês podem ver, pedra polida, outro avanço. Esse período é o que correspondeu mais ou menos de 8.000 a 5.000 anos antes de Cristo. Já dá para a gente ter uma dimensão de como realmente o Paleolítico, que foi o primeiro que nós citamos, foi um dos períodos mais longos que houve na Terra, não é? Não o único, mas pelo menos com o desenvolvimento dos seres humanos, habilidades de caça. E aí você chega no Neolítico, o tempo que levou a duração de um para outro realmente é absurda você comparar, né? Praticamente o que a gente entende como quando mais ou menos o início do Paleolítico até o seu fim, e a mesma coisa do Neolítico. Mas vamos voltar aqui. O quinto ponto e o primeiro do Neolítico, assim como o primeiro do Paleolítico, é a questão da ferramenta de pedra e praticamente a sua duração. Eu já falei, e eu volto para cá de novo para que vocês vejam mais uma vez a arte. É uma pedra mais lisa, que dá para você amassar cereais, mas também serve como arma, né? Uma pedra, venhamos e convenhamos, né? Vai sempre servir como proteção, dependendo da situação. Mas já é um novo tipo de tecnologia, né?
já se emprega em uma nova forma essa pedra. Talvez aqui você tenha mais dificuldade para bater uma na outra e fazer fogo, não sei. Pode ser possível, é possível ainda, imagino, mas um pouco mais de dificuldade. Porém, não é essa a questão. O empregar dela toma outro sentido, não é? E não é, claro, a única tecnologia ou a única adaptação que os grupos humanos vão fazer. Vamos para cá. Sexto ponto, e o segundo do Neolítico, é a questão da sociedade. Aqui eu já tinha comentado no Paleolítico que essa era uma sociedade de coleta e caça. Chegando no Neolítico, nós temos uma sociedade agropastoril, ou seja, a agricultura e a criação de animais ficam intensificadas aqui, né? O emprego de novas tecnologias, algumas adaptações que esses grupos humanos vão sofrendo, esses deslocamentos vão diminuindo um pouco mais, e então você começa a ter o domínio, e é claro, antes disso, a aplicação da agricultura e também da criação de animais, não apenas ter que caçar, às vezes não tem animal naquela área que a pessoa estava, ou simplesmente acabaram, o clima atrapalha muito sempre, e aí, com o passar do tempo, as adaptações, esses grupos vão observando isso e vão se desenvolvendo, se instalando em alguns lugares, adquirindo novas práticas, e aí, por isso eu estou frisando, é o que entra a agricultura e a criação de animais. Por isso, este é o segundo ponto do Neolítico. É uma sociedade agropastoril. Sétimo ponto da Idade das Pedras e o terceiro do Neolítico é o processo de sindicalização. Como eu já falei, já vou arriscar aqui agora, com o domínio da agricultura, o exercício das plantações começando a se difundir um pouco mais, muitos desses grupos não viram mais a necessidade de estar se deslocando tanto, saindo de uma região para outra, não viram tanto essa necessidade mais. Assim, começou-se a notar que muitos desses grupos começaram a se instalar em determinadas áreas. É claro, áreas que favoreciam tanto a agricultura como a criação de animais. É claro que esses processos vão se transformando com o decorrer do tempo, mas aqui no Neolítico, graças a essas transformações e a novas formas do homem lidar com a natureza, você já percebe que esse nomadismo, que é o deslocamento de grupos humanos para determinadas áreas, longas áreas de distância, ou o seminomadismo, que é o que vai começar a se desenvolver aqui, que é migrar mais dentro de um mesmo território, começa a se tornar comum até que nós vimos as instalações das pessoas. Mas isso é um pouquinho mais para frente. Oitavo ponto da Idade das Pedras e o último do Neolítico é vestígio dos povos e recorte de tempo da, entre aspas, pré-história. E por que isso? Porque, na verdade, como eu expliquei no início, esses períodos, mas principalmente o Neolítico, que praticamente se encerra e começa a Idade dos Metais, é um dos períodos que mais se utiliza para estudar as primeiras civilizações, o próprio desenvolvimento do metal começa a ser estudado bastante nesse tempo. Como eu disse, o fim do Neolítico, assim que termina o Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, nós temos a chamada Idade dos Metais. Como eu disse, você viu aqui nos cards, já tem um drop sobre isso. Por isso, esse período é um dos mais importantes. Você vai encontrar inúmeros vestígios, inúmeras dessas pedras aqui, mas também
estudos de uso do metal, tentando descobrir realmente quando que teria se desenvolvido essa aplicação do metal, que já é uma outra tecnologia. Veja bem, pedra lascada, pedra polida e, por fim, essa sociedade do Neolítico foi se adaptando tanto que começou a utilizar os metais. E é claro que isso é fantástico. Para encerrar, mais uma vez eu volto para cá, o termo pré-história. Como dito, depois de vermos tudo isso daqui, fica complicado colocar esse período como se fosse um período que não tivesse história, apenas um período intermediário. É visível que tem, e tem muita coisa. Então, eu vou estar deixando aqui nos cards para vocês também a nossa apresentação completa acerca desse período. Vai estar aparecendo agora. Clica aqui e você vai poder assistir toda essa explicação e muito mais, é claro, muito mais abrangente, acerca do período, entre aspas, da pré-história, do surgimento da humanidade e as principais teorias. Então, terminou aqui, você corre para essa apresentação, ou vai ver no início aquilo que eu falei do nosso vídeo acerca da Era dos Metais, o nosso Drops. Bom, ficou um pouquinho longo, mas ainda assim não é uma apresentação, como eu falei, convencional. Corre lá para assistir. É isso. Fiquem todos bem, bom dia, curtam o vídeo e assinem o canal. Beleza.